Salmos, capítulo 27. O livro de Salmos, no capítulo 27, a partir do primeiro versículo, nós lemos: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Fala comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele continua: o Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E versículo 4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo me acolherá. Ele var-me-á sobre uma rocha. Quem pode dizer graças a Deus? Pai querido, nós entregamos a Ti esse momento tão precioso, onde a Tua palavra vai ministrar ao nosso coração. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amados, uma das coisas que mais me impressionaram quando eu me converti foi ver situações onde os meus pastores da igreja, que eu me converti lá em Niterói, e eu me recordo que eu estava num culto assim, muito abençoado, e bem na frente dos pastores, na cadeira bem da frente assim, estava sentado um rapaz estranho, estava vestido de uma maneira meio estranha, e eu vi que o pastor estava de olho nele, mas o pastor olhava para ele com tanta calma, tanta tranquilidade, que quando começou o louvor e a presença de Deus veio naquele lugar, aquele rapaz deu um grito e caiu endemoniado. Eu era novo na fé, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa na minha vida, né? E me veio um medo no coração, né? E aquele pastor, que já era um homem maduro, ele pegou a Bíblia dele, agachou perto do endemoniado e começou a falar no ouvido do endemoniado, com a tranquilidade. Expulsou aquele demônio quietinho, botou o rapaz sentado, e o culto continuou. E eu fiquei pensando: Deus, por que eu fiquei com medo e aquele pastor ficou tão tranquilo, tão firme, tão forte, tão convicto de que tudo estava sob controle? Eu já vi algumas igrejas acontecer isso, e as pessoas fazem para com o culto e viram um rolo, e chuta-se cadeiras, e vira aquela coisa maluca. E ao contrário, o culto continuou, a reunião continuou, o louvor continuou, e o pastor libertou o rapaz, botou ele sentado, e aí levantaram com ele, levaram ele para o fundo para fazer um trabalho de limpeza mesmo. E eu fiquei pensando: Deus, que autoridade espiritual é essa? Fala comigo assim: autoridade espiritual. Nós começamos a perceber que a Bíblia quer nos ensinar princípios que precisam entrar em nosso coração de maneira verdadeira. A gente precisa acreditar no que ela nos ensina, porque a crença é que define a minha confiança. A minha crença é que define a segurança que eu tenho em relação às situações da vida que são inevitáveis. E aqui o salmista, ele nos apresenta algo que desafia a nossa vida cotidiana, porque as nossas lutas de cada dia, exatamente quando você está diante de uma situação adversa, seja uma enfermidade, um desemprego, ou uma situação de crise na família,
Seja qual for a situação, um filho, um marido, uma esposa, em que você não está legal, naquele momento, que a primeira coisa que bate é essa coisa do medo. O que é que vai ser? E é interessante que a Bíblia quer trabalhar com isso em nosso coração, e hoje você veio aqui para aprender a batalhar contra o medo. Quem pode dizer amém? E é interessante, né, porque essas situações, a primeira coisa que nós pensamos é como é que vai ser. Como a gente não sabe como vai ser, bate a insegurança. O que vamos vestir, como é que eu vou viver, como é que vai ser a nossa vida financeira, nossa família, como é que a gente vai suprir nossas necessidades, do que eu vou viver. Essas inseguranças, elas desestabilizam o nosso coração. E aí nós começamos a perceber que Deus, nesse versículo, Ele quer te ensinar um caminho de controle, de domínio do teu coração. Quem pode dizer amém? Diga: domínio da minha alma. Por que você tem pensamentos difusos, confusos, que geram temores e medos em teu coração? Nós sabemos que uma das síndromes muito comuns dos nossos dias é a tal da síndrome do pânico, que é uma sensação tão terrível de medo, que a pessoa entra em taquicardia real, e ela começa a ter falta de ar. Muita gente pensa, está de frescura. Não é frescura, não. A pessoa entra numa crise física, e tudo é provocado por um estado interior mental, onde você desespera. Como diz a Gisela, quem desespera perde a esperança. E isso que vai roubando nossa confiança. E eu queria te ensinar um caminho hoje, como agir na prática. Você está disposto a aprender mesmo? Levanta a mão e diga amém. O que eu prego hoje, eu e Gisela praticamos há muitos anos, juntos, em todas as situações, em muitas situações onde enfrentamos morte, onde literalmente morte, tragédias, enfrentamos situações. Todas as situações que nós enfrentamos, nós caminhamos esse caminho aqui. E as convicções que temos têm nos levado a enfrentar. E sabe o que acontece, querido? O problema do crente é quando ele enfrenta uma situação, é aquela situação abalar a tua fé. Se você não equacionar isso, a próxima abala mais um pouco, a próxima abala mais um pouco. Aí chega um ponto que você não tem mais fé. Você permitiu os abalos. E é interessante porque quando Deus fala de armadura lá em Efésios 6, Ele diz que a armadura te faz ser inabalável. Porque a questão é essa, o que abala a tua fé? Então, quem quer aprender a agir na prática, levanta a mão e diga amém, Jesus. Porque aqui o salmista, ele diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não vou ter medo. Ele fala, que convicção era essa no coração desse homem, desse salmista, para dizer, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Note que ele fala luz, salvação e fortaleza. Fala comigo, luz, salvação, fortaleza. Luz por quê? Luz porque ele iluminou algo, ele entendeu algo que ele não entendia. Luz, ele revela trevas que há no nosso coração. Então a luz que Deus quer brilhar em teu coração é para remover a incredulidade. Qual é a crença que você tem de que você está sozinho? Porque quem crê que está com Deus não terá medo. Você só tem medo porque você acha que está sozinho. Eu estou sozinho nessa. Mas eu sou crente, eu estou na igreja. Não adianta. Tua alma, ela é o que ela é. Ela se acha só. E Jesus prometeu para você, estarei com você todos os dias da tua vida. Mas a gente tem essa dificuldade, esse conflito. Como é que eu tiro isso do meu coração? Então, a primeira providência, fala comigo, primeira providência, é entender que a primeira luta é na tua mente. Fala comigo, a primeira luta é na mente. Tudo começa na mente, na maneira que você pensa a vida, a maneira que você pensa futuro, a maneira que você pensa você. A Bíblia fala claramente que eu preciso aprender a pensar de uma outra maneira. Como é que você pensa você? Como é que você pensa a vida? E como é que você pensa futuro? Fala comigo, eu, futuro e a vida. Essas três maneiras de pensar definem
a tua segurança interior. E é interessante, né? Porque é na mente que a gente resiste ou cede. Em Efésios 6,12, todos nós conhecemos essa passagem, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Olha só, principados e potestades. Começa com principados, príncipes. Nós lidamos com príncipes do medo, príncipes da insegurança, príncipes da angústia, príncipes do mal. Então você tem que saber e entender que a tua batalha não é filosófica, a tua batalha não é psicológica, não é uma batalha no nível da ideologia, dos conceitos. A tua batalha é contra príncipes malignos, que são príncipes de pensamentos que dominam. Fala comigo, príncipes de pensamentos. Então, ele é craque em jogar o pensamento que vai te abalar. O que você faz para rechaçar esse pensamento? Como é que você faz para não aceitar o pensamento do príncipe? Porque o príncipe sabe, ele vem com a cultura. Então, o príncipe ele trabalha no ambiente. Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente de insegurança, um ambiente de violência. Nós vivemos num ambiente onde as pessoas falam do medo, e a imprensa fala de medo, tudo é medo, tudo é insegurança. Então você vive num ambiente onde o príncipe já gerou incredulidade e dúvida. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje para te levantar em autoridade espiritual, para vencer toda a força que gera essa insegurança, esse poder, esse príncipe que joga o pensamento. A questão eu vou ceder ao pensamento, eu vou acolher aquele pensamento, ou eu vou resistir ao pensamento. Fala comigo assim, ceder ou resistir. Tudo vai começar aqui. Identifique, porque às vezes você está angustiado, você está aflito, e você já rolou na angústia, já está na aflição, e você já está aflito, já tomou um calmante, já tentou ver televisão, mas você não percebeu que tudo começou em um ponto. Faz aquela, sabe quando você volta o filme para trás? Faz isso na tua vida. Fala, por que eu estou chateado? Alguém falou comigo? Alguém fez uma frase? Eu li alguma coisa? Eu ouvi alguma notícia? O que é que chegou? Faz essa leitura para trás e perceba. Você vai perceber, foi uma notícia, foi um sonho, foi uma fala de alguém, e aquilo gerou toda aquela sensação ruim. E você acha que a vida é assim? E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu vou te ensinar um caminho de autoridade espiritual. E Ele diz que a nossa luta não é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, a nossa alma, se eu abrir você, eu não acho você. A tua alma não está na dimensão da matéria. Tua alma está na dimensão das regiões celestes, aonde Satanás é príncipe. Então, para nós, eu preciso entender que Satanás ele vai trabalhar para trazer caos na minha mente. Ele vai trazer medo, insegurança, dúvida na minha mente. Ele vai provocar um sentimento de medo. Aí eu vou ficar todo confuso. E aí, por quê? Porque Satanás, eu disse isso para vocês no último culto, Satanás governa pelo caos. Deus traz ordem. Fala comigo, caos ou ordem. O reino de Deus traz ordem. Traz paz na tua mente, traz vida de Deus na tua maneira de pensar. Os teus sentimentos são guardados pelo amor de Deus e você tem um desejo purificado. Então, o reino organiza, Satanás traz caos, porque no caos ele domina. Então entenda, a tua luta diariamente eu estou debaixo do governo ou eu estou caótico? Como é que você está? Fala comigo, governo ou caos? Por isso que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino. Busque em primeiro lugar esse governo interno. Ele quer governar a tua mente, quer governar teu coração, governar teus desejos. Deus quer governar tua alma. Levanta a mão e diga que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus governa, não há caos. Uma pessoa centrada, então aquele pastor diante daquele endemoniado, ele estava com a mente, ele sabia, é um endemoniado. Mas ele vai ter que submeter a palavra.
eu vou declarar a palavra, ele vai ficar amarrado, eu vou mandar sair, vai ter que sair. Ele estava cheio de convicções, a mente dele estava debaixo do governo do reino de Deus. Quando você é governado pelo reino, você tem soluções para qualquer impasse da tua vida. E aqui, porque, amados, quando eu percebo que o inimigo quer dominar pelo caos, então eu vou começar a questionar, peraí, por que eu estou pensando desse jeito? Peraí, esse sentimento esquisito, por que essa irritação? Às vezes você está irritado e você vai rolando o dia irritado e não percebeu que é Satanás que está produzindo caos para poder governar. Porque onde há ordem, onde há organização do reino, onde há paz, onde há amor, onde há bondade, você está forte, você está decidido, você vai produzir justiça divina. Por isso, amados, quando eu percebo que o investimento das trevas é trazer caos na minha mente, eu vou começar a fazer o sentido contrário. Eu vou começar a entrar na batalha de lembrar o que é que Deus determina para a minha vida. Então, a batalha da mente se dá com a palavra de Deus. Fala comigo assim, palavra de Deus contra o caos. Por isso, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Quando Deus fala, a ordem chega. Por isso, amados, Colossenses 3, verso 1, a Bíblia diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem é ressuscitado com Cristo, recebeu o reino em seu coração. E você pode ter o governo de Deus aí dentro. Aí ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Quero ouvir um amém bem forte. Então, a batalha espiritual se dá quando eu me lembro, peraí, eu sou ressuscitado com Cristo, eu vou buscar os pensamentos de Deus, eu vou descartar pensamentos de morte, eu vou descartar pensamentos de desespero, eu vou descartar, vai falando amém, por favor. Por isso, amados, é na dimensão dos pensamentos, daqueles conceitos, das ideias, que nós enfrentamos os principados. Por isso você precisa ser guiado por, eu vou falar 4 princípios fundamentais. Primeiro, você precisa de cobertura espiritual da igreja. Você precisa ter alguém orando por você. Quero ouvir um amém. Você precisa estar debaixo de autoridade espiritual para ter autoridade espiritual. Quando você faz parte da casa de Deus, você é guardado pela casa de Deus. Então, não batalhe as tuas batalhas sozinho. Está confuso, está chateado, está esquisito. Compartilhe com alguém, conversa com alguém, ore com alguém. Fala comigo, cobertura espiritual. Então não trave batalha espiritual sozinho. Procure ajuda. Posso ouvir um amém de verdade? Por isso que nós temos as células, por isso que nós temos o sistema do cuidado, né? Você chega na igreja, alguém já encosta em você, né? Quando alguém o dia que você chegou aqui na Sara, alguém encostou em você e falou, vem cá, mas quem é você? O que você veio fazer aqui? Qual que é a intenção? A intenção é, nós queremos te proteger espiritualmente. Fala comigo, proteger espiritualmente. Fala de novo isso, por favor. A batalha espiritual é fundamental que eu tenha a proteção de alguém. Eu sou bispo, eu tenho um grau, vamos dizer assim, de desempenho no reino de Deus, mas quando eu vejo que a coisa está feia, querido, eu ligo para o meu bispo, eu falo, bispão, quando a Gisela foi internada, ali, estava meio fora do meu escopo, liguei para o meu bispo, e os dois, ele e a bispa Luz, começaram a orar pela Gisela internada. Eu não posso entrar nessa guerra sozinho, tem batalhas que você precisa de cobertura espiritual. Fala comigo assim, cobertura da igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando dessa necessidade que você e eu temos de cobertura espiritual. Por isso que Satanás está fazendo isso com desigrejados. Você não precisa de igreja, você não precisa ir para a igreja não, é só crer em Jesus. O que ele está fazendo? Tirando tua cobertura espiritual. E aí vira presa fácil do diabo. Segundo, você precisa, fala comigo, cobertura espiritual. Fala de novo. Você precisa de vigilância mental. Que pensamentos vêm na tua mente em situações difíceis? Quando a coisa aperta, o que geralmente você rapidamente já pensa? Você se conhece?
Você é do desespero, ou você é aquele cara, não vai dar certo, fica tranquilo, Deus é bom, papapá. Ou você fala, agora sim que lascou tudo, já não dá mais jeito mesmo, agora que, ai, pronto, acabou. Como é que você é? Qual que é o teu estilo? O teu estilo é de crer, de profetizar, dobrar o joelho, entrar em jejum, ligar para o teu líder e começar um período de oração e declarar a palavra e crer no milagre? Ou você é daquele que já desmorona, fala, já deu tudo errado agora? Como é que você é? Fala comigo, vigilância mental. Terceiro, na batalha, busque armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. As nossas armas não são carnais, elas têm que ser poderosas em Deus. Então você precisa, para cada situação, busque versículos que combatam aquela situação. A situação é de medo, procure versículos contra o medo. A situação é de violência, procure versículo que traga paz. É confusão, é divisão, procure versículos que falem de unidade e começa a declarar, começa a repetir. É que nem remédio amargo, você começa a falar sem crer, daqui a pouco você está crendo no que você está declarando. Fala comigo, cobertura espiritual, vigilância mental e base bíblica para a oração autoritária. Esse terceiro ponto, quando eu encontro o versículo, ele se torna minha arma espiritual, ele é a minha autoridade espiritual. Não sou eu que está falando, mas quem fala é a palavra do Senhor. Então eu estou declarando a palavra, então Deus ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Fala comigo assim, quando eu declaro a palavra, é o meu Deus que é o avalista para que aquela palavra se cumpra. Aleluia, aleluia. Cobertura espiritual, vigilância mental, oração autoritária e resista ao diabo com suas estratégias. Satanás vem com estratégias, então ele vem com medo, ele vem com sedução, ele vem com engano, ele vem com encantamento. Você tem que batalhar em cima do que ele vem. Ele vem com medo, você vai declarar fé. Você vai declarar a palavra. Ele vem com sedução, você repreende ele em nome de Jesus Cristo. Fala para ele se retirar do teu caminho. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então esses 4 princípios, eu poderia dar outros princípios, mas eu creio que já dei demais até, né? Já fui muito adiante. Porque Filipenses 4:8, ele diz, essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, fala, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, fala comigo, verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fala assim comigo, pensamentos ocupados. Fala comigo, mente ocupada. Você não pode permitir que a tua mente seja ocupada por outra coisa que não seja a palavra de Deus. Fala, ocupar a minha mente, fala. Por isso põe um louvor, canta alto. Muitas vezes, querido, eu estava em angústia, comecei a cantar alto, né? Palavras que diziam que o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha luz. Salmo 27, eu sei ele decora, eu declamo ele para você. Salmo 128, quando eu estou batalhando pela minha família, eu declamo o Salmo 28 inteiro. Né? Por quê? Porque eu sei que isso é batalha espiritual. Quando eu estou orando pela minha família, orando pela minha esposa, orando pelos meus filhos, quando eu estou orando pelo meu trabalho, pela minha produção, eu declaro Salmo 128. Eu estou usando uma arma espiritual que vai ferir as trevas e vai abrir caminhos na minha vida. Então, amados, eu preciso, fala comigo, ocupar a minha mente. Por isso, é interessante, porque a maioria de nós pensa que, não, eu me conheço. Pedro também achava que se conhecia. Ele disse para Jesus que ele era capaz de morrer por Jesus. E ele fez isso? Ele negou Jesus 3 vezes por causa de uma. E ele se achava. Às vezes as situações que nos ameaçam revelarão o que nós precisamos trabalhar em nosso coração. Quando a gente entende, Pedro descobriu que era covarde quando foi ameaçado de morte. Nessas horas nós vemos quem somos, né? É interessante porque, por isso, amados,
esse estado de vigilância mental. Fala comigo, vigilância mental. Por quê? Porque Satanás lança setas de medo, trazendo insegurança em relação ao teu futuro. Mateus 26, 41. Evangelho de Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai. Fala comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa atenção para aquilo que está acontecendo, o que está rolando. Às vezes você deixou rolar, e você já está rolando há uma semana naquilo, nem percebeu, e acha que é assim mesmo, é por isso. Não, em nome de Jesus, entre em vigilância em nome do Senhor. Entre em vigilância, começa a perceber os ataques, começa a perceber as ações malignas, começa a perceber que você já fez pacto com aquela ação, você já respondeu àquela ação, você já se deixou contaminar, você já foi seduzido e já até caiu na sedução, você já está rolando, há uma semana que você já está nadando no mal, já nem reparou, e aí daqui a pouco, por quê? Porque parou de vigiar. A vigilância é aquele estado que a gente faz aquela análise, peraí, eu estou bem ou eu estou mal? Não estou legal, peraí. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus disse: tem de bom ânimo. Então o Senhor Jesus está dizendo para você: eu deixei paz para você, eu não deixei complicação, eu não deixei medo, eu não deixei dúvida, eu deixei paz. Então se você não está em paz, acorda, sacode a cabeça, fala: peraí, parei de vigiar. O que é parar de vigiar? É você estar vivendo num estado ruim e não percebeu. Por que ele fala vigiai e orai? Porque quando eu vigio, eu percebo em que direção devo orar. Você vai parar de fazer reza evangélica, querido, e vai começar a fazer orações autoritárias em direção da tua vigilância. Fala comigo assim: a minha vigília define a minha oração. Como é que é mesmo? Quando você vigia, você sabe para onde tem que orar. Você percebeu o ataque da divisão, você começou a ficar irritado com o teu cônjuge, começa a brigar com teus filhos, e começa, e você entra no jogo da briga, e você já está naquele debate, daqui a pouco você está no trabalho, aí você, peraí, que espírito de confusão na minha vida. Tá mesmo. A gente aceita, a gente acha que é da vida, porque paramos de vigiar. E orar o quê, né? A oração, querido, é a arma do cristão depois da vigília. Porque lá em Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês têm que orar, vocês têm que entender, você é salvo, você já está salvo, não precisa ficar pedindo perdão 10.000 vezes. Começa a entrar em oração autoritária, começa a repreender o mal na tua vida, começa a declarar a vitória do Senhor na tua casa, começa a determinar que haja harmonia na tua família, que haja paz, que haja unidade do Espírito, que o Senhor reine em cada detalhe da tua vida, que o Senhor reine na tua vida financeira, que o Senhor derrame prosperidade na tua produção. Você não pode submeter ao mal, você precisa aprender a reagir ao mal em nome de Jesus. Aleluia. Porque, amados, a Bíblia diz que quando eu harmonizo, eu estou vigiando, eu estou prestando atenção. Quantas vezes nós fizemos Gisela ontem, 37 anos de casados, mas em algum momento do nosso casamento nós percebemos, e a gente entrou no jogo da irritação, de morder um no outro. Daqui a pouco a gente fala: peraí. A gente parou de vigiar. Geralmente quando o casal para de vigiar, ele começa a ter problemas. Quando você vigia, e geralmente eu e Gisela, quando a gente descobre o mal, a gente começa a orar, aquele mal é quebrado, e a gente entra no outro patamar de relacionamento. Porque os conflitos vêm para ajustar os teus relacionamentos, não vem para destruí-los. E aqui nós vemos, queridos, que Isaías 49, verso 2, o Senhor profetizou na vida de Isaías o que eu profetizo na tua vida hoje. Ele diz: fez a minha boca como uma espada aguda,
na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aprenda a orar a palavra com autoridade espiritual. Aprenda a ser uma espada do Senhor contra as trevas. Deus está esperando que você comece a determinar que saia vício da tua família, que saia a confusão da tua casa, que saia a miséria, que saia desemprego, que saia doença, que saia. Você é a boca de Deus, você é a espada do Senhor na terra. Você tem essa autoridade. Declara, decreta, creia, e Deus vai produzir através de você milagres em nome de Jesus. Aleluia. Para fechar, fique em pé no seu lugar. Filipenses 4. Porque, amados, ou eu me submeto aos pensamentos malignos, ou eu reajo a eles. Batalha espiritual é confrontar pensamentos malignos e receber novos pensamentos do alto. Toda vez que você batalhar, lembre, nessa batalha, você precisa declarar pensamentos do alto. E quem vai te dar pensamentos do alto? Palavra de Deus. Fala comigo, os altos pensamentos já estão revelados na palavra. Fala bem forte isso de novo, por favor. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, eu vou orar até quando? Até a hora que a paz entrou no coração. Você vai entrar no teu quarto, você vai entrar no banheiro do trabalho. Querido, muitas vezes eu ia para o banheiro do meu trabalho, trancava lá e ficava de joelho lá, fechava a tampa do vaso, claro, né? E orava de joelho, clamando. E enquanto a paz não entrava no meu coração, eu não parava de orar. Fala comigo assim, orar até que a paz entre no coração. Diga, a ansiedade vai embora e a paz entra. Declara a palavra, declara outra palavra, declara outra. Hoje está mole. No meu tempo não tinha isso não, querido. No meu tempo a gente tinha que abrir a Bíblia e achar mesmo, sabe? Hoje não, você tem o appzinho, põe naquela, como é o nome daquela? Naquela lupazinha, põe lá a palavra que você está procurando, pim, pom, já tem 200 versículos para você declarar. Está mole batalhar hoje. Em nome de Jesus. Fala comigo assim, orar até que a paz entre. Quando a paz entrou, Deus falou sim, pode ficar em paz, pode ir embora. Isso que aconteceu com Ana. Ana chegou aflita. Ela orou. 1 Samuel. E aí a paz entrou no coração dela. Ela era estéril, mas ela levanta o semblante já tranquilo. Por quê? Ela orou, a paz entrou. Pronto. Fala comigo, depois que a paz entra, eu sei que Deus me ouviu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as suas mãos em oração agora. Levanta e começa a orar em nome de Jesus. Começa a declarar, Senhor, eu não quero mais ser tomado pela ansiedade. Eu não quero me preocupar com o meu futuro, com as inseguranças da vida, com os medos. Eu não quero mais, Senhor, me ocupar, Senhor, com as dúvidas. Oh Deus, com os pensamentos, oh Deus, de insegurança, de morte. Em nome de Jesus, eu ordeno que saiam da minha vida agora. Eu ordeno que em nome de Jesus, todo espírito maligno que veio contra a minha mente, saia nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, que a minha vida está segura nas tuas mãos. Fala, Senhor, eu estou no teu esconderijo, eu estou na tua casa, eu vim aqui orar, eu vim aqui buscar a tua face, eu vim aqui receber a tua palavra para declarar que o Senhor reina na minha vida em nome de Jesus. Ora com fé agora, ore, querido, declara em nome de Jesus.